Muito bem, pessoal, aqui estamos nós, seguindo com o projeto Gabaritando Legislação, falando sobre essa lei densa, né, que é a Lei 7.102 de 83, e agora entrando numa quarta parte dela, né, na parte D da lei, falando sobre a questão dos vigilantes, os requisitos para ser vigilante, o conceito de vigilante, os direitos do vigilante, tudo isso é o que nós estamos trabalhando. Vem comigo agora aqui que nós temos 3 artigos importantes para trabalhar, antes do famoso artigo 20. Artigo 17. O exercício da profissão de vigilante, ou seja, o sujeito cumpriu todos os requisitos, ele quer exercer a sua profissão, ele quer exercer a sua função de vigilante. O objetivo dele é esse, certo? Requer prévio. Prévio quer dizer o quê? Anterior. Prévio é anterior. Anterior registro no Departamento de Polícia Federal. Ok? Que se fará após a apresentação dos documentos comprobatórios das situações enumeradas no artigo 16. Então, ele cumpriu tudo que está lá no 16, todos aqueles incisos. Ele vai juntar tudo aquilo, vai ao Departamento de Polícia Federal, certo? E vai se registrar. No momento que ele obtém o registro, ele está apto a exercer a profissão de vigilante. Preencheu os requisitos, está apto, já está ok, já está tudo certinho, já pode atuar como a lei permite, como a lei autoriza. Certo? Muito bem. Artigo 18. O vigilante usará uniforme somente quando em efetivo serviço. Logo, pessoal, já adianto para vocês, é impossível que venha uma questão dizendo assim, ó, o vigilante usará uniforme, certo ou errado? Porque dependendo da tua visão, pode estar certo ou errado. O vigilante usará uniforme? Sim, quando em efetivo serviço. Ou então tu pode responder, o vigilante usará uniforme? Não, a não ser que esteja em efetivo serviço. Então apenas saibam que para exercer sua função de vigilante, ele deverá usar uniforme e quando ele não estiver em serviço, ele não pode usar uniforme. Ficou fácil de entender? Eu acho que é bem simples, né? O uniforme é só para exercer suas funções. Única e exclusivamente para isso. Não pode dar bandinha no shopping de uniforme. Ah, mas se ele estava trabalhando e do serviço ele foi para o shopping. Não pode. Ele tem que se descaracterizar, certo? Provavelmente tem um vestuário no local de trabalho dele, certo? E a paisana, aí sim, ele poderá praticar suas outras e diversas atividades. Então, cuidado com esse artigo 18, é um artigo interessante que pode vir a marcar presença na prova de vocês. Certo? Artigo 19. É assegurado ao vigilante. Se é assegurado ao vigilante, é o quê? Direito. Direito do vigilante. Certo? São direitos do vigilante. Vigilante tem deveres? Claro que tem. Evidente que vigilante tem deveres. Mas vigilante também tem os seus direitos. É assegurado ao vigilante. 1. Uniforme especial. Uniforme especial, que é o uniforme clássico, típico do vigilante, né? As expensas, o que isso quer dizer? Custo. Quem arca com o uniforme é a empresa vinculada a ele, ou a que ele se vincula.
Ou seja, vai vir uma questão dizendo que é o vigilante que tem que arcar com seu uniforme. É óbvio que não. É evidente que não. É a empresa a que ele está vinculado que vai arcar com o uniforme do vigilante. Certo? Cuidem isso. 2, porte de arma. Vigilante tem direito ao porte de arma, aliás, é a sua principal proteção. Para proteger a quem ele protege, ele precisa estar protegido também. Mas o porte de arma dele, pessoal, é somente quando em serviço. Isso pode cair na prova? É óbvio que sim. Dizendo que ele tem direito a porte de arma a qualquer momento. A porte de arma ininterrupto. Não. Somente quando em serviço. Vai vir uma questão em prova dizendo que o vigilante tem direito ao porte de arma quando e fora do serviço. Errado. Somente quando em serviço. Certo? 3. Prisão especial por ato decorrente do serviço. Primeiro, o que seria prisão especial? Prisão especial seria uma prisão com uma cama king, um frigobar, uma TV de LCD, uma banheira de hidromassagem, um hotel? Não. Prisão especial, amigos, primeiro, tá? É para um vigilante que, em tese, cometeu um crime. Concordam comigo? Começa por aí. Cometeu um crime. Segundo lugar, que ele ainda não foi condenado com trânsito em julgado. Ele apenas está sendo processado. É uma prisão provisória. Toda prisão especial é uma prisão provisória. Depois que o sujeito é condenado com trânsito em julgado, ele vai dormir com o Tadeu que nem os outros. Não tem escolha. Certo? Prisão especial é até o trânsito em julgado, até a decisão definitiva. É especial porque é separada dos outros presos. É uma cela 2x2 ou 6x6, com um colchão, uma latrina e água encanada. E para uma única pessoa. Ou seja, ele tem todas as comodidades ali, geralmente em quartéis ou distritos policiais. É cumprido essa prisão especial. Não pode ser cumprida em penitenciária, certo? Mas o detalhe importante, ele só tem direito a esses benefícios, a essa prisão especial, por ato decorrente do serviço. Se ele, por exemplo, é um vigilante e praticou tráfico de drogas, ele não tem direito à prisão especial, sua prisão preventiva é comum. Se ele é um vigilante, certo? E praticou um estupro, a prisão dele é comum. Agora, se é por ato decorrente do serviço, que decorre do trabalho dele, e ele foi decretado uma prisão provisória, a prisão dele é especial. Cuidem isso. Certo? 4. Seguro de vida em grupo. Vem uma questão dizendo que é individual. Não. Seguro de vida em grupo, feito pela empresa empregadora. Aqui está. Feito pela empresa empregadora. Certo? Todos esses direitos, eles são cumulativos. Anotem, pessoal, sublinhem, destaquem, por gentileza, tudo o que está aí nesse slide. Tudo é importante. E vejam a maneira que isso pode cair em prova, como mostrei para vocês. Artigo 20. Finalmente,
a gente chegou nas prerrogativas, nas finalidades do Ministério da Justiça. Então, não há dúvidas da importância do artigo 20. A importância desse artigo. Artigo importantíssimo para nós, pessoal. Certo? Artigo 20. Cabe ao Ministério da Justiça, ou seja, incumbe ao Ministério da Justiça. E nós temos aqui 10 prerrogativas. Ai, como dói, né, pessoal? 10 prerrogativas. Só que algumas a gente já viu com o passar do estudo da Lei 7.102. Nós vamos apenas agora ratificar. Lembram que a lei volta e meia citava o artigo 20? Agora ele veio, agora ele chegou. Ele chegou com todo o gás, né? Podem ver, chegou com todo o gás, nós temos que dominar bem. Então ele diz ali, cabe ao Ministério da Justiça, por intermédio de seu órgão competente, ou mediante convênio, o Ministério da Justiça pode firmar convênio com as secretarias de segurança pública dos estados e Distrito Federal? Já vimos que sim. É uma obrigação? Não. Mas pode? Pode. Certo? É um ato de discricionariedade. Aqui está. É um ato de discricionariedade. Temos que cuidar. 1. Conceder a autorização. O inciso 1 é conceder a autorização. Certo? Para funcionar, para o funcionamento. E aí nós temos 3 situações. A primeira, empresas especializadas apenas em serviços de vigilância. Existem, embora pode haver também de vigilância e transporte de valores, mas aqui, especializadas em serviços de vigilância. B, empresas especializadas em transporte de valores. Também é autorização. Ah, e a Polícia Federal? Bom, lá é o registro do vigilante, registro da empresa. 3, dos cursos de formação de vigilantes. Está aqui. Ficou fácil lembrar agora disso, porque nós já vimos isso em outro momento, não é verdade? A gente já viu isso em outro momento, em outra situação. 2 é a fiscalização. Fiscalizar as empresas e os cursos mencionados no inciso anterior. Lembrando que aqui também o Ministério da Justiça pode firmar convênios com os estados, territórios e unidade da federação, certo? Para essa fiscalização. Lembrem disso também, que já foi visto, certo? E se houver violação, o Ministério da Justiça pode aplicar as sanções, que é a advertência, multa, né, de até 20 mil FIRs e fechamento lá, interdição do estabelecimento. 3, aplicar às empresas e aos cursos a que se refere o inciso 1 desse artigo, as penalidades previstas no artigo 23 dessa lei, que logo, logo nós vamos chegar, certo? O inciso 1 é para os serviços de vigilância. A advertência, a multa e a interdição do estabelecimento é para a empresa de valores, transporte de valores e instituições financeiras, não é? Agora nós vamos ver dos vigilantes, dos serviços de vigilância, vai estar lá no 23. 4, aprovar o uniforme. O uniforme é especial. E por que ele é especial? Finalmente vocês estão sabendo agora. Ele é especial porque ele tem que ser aprovado pelo Ministério da Justiça. Certo? Por isso ele é especial.
Ele tem que ser aprovado pelo Ministério da Justiça. Outra função do Ministério da Justiça: fixar o currículo dos cursos de formação de vigilantes. Ah, professor, eu pensei que era a própria instituição que firmava esse currículo. Não, não é. E o MEC? Também não é. E o Ministério da Educação? Também não. E isso tudo o examinador vai colocar para ti na prova. E muitos vão errar. Certo? O currículo também, a grade curricular, também é prerrogativa do Ministério da Justiça. Que questão boa para cair em prova. Cuidado, vamos sempre, meus amigos, sempre, sempre nos adiantar à banca, certo? A gente sempre tem que se adiantar à banca. 6. Fixar o número de vigilantes das empresas especializadas em cada unidade da federação. Também é função do Ministério da Justiça. 7. Fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das empresas especializadas e dos estabelecimentos financeiros. Certas armas, meus amigos, então, elas são de propriedade das empresas. Quem vai estabelecer a natureza, ou seja, o tipo de arma e a quantidade da arma, é o Ministério da Justiça. Aqui está. Muitos pensam, e pode cair em prova, que seria, por exemplo, a Polícia Federal ou o Ministério da Defesa. Vai estar errado. É o Ministério da Justiça. Certo? Inciso 8. Autorizar a aquisição e a posse de armas e munições. Certo? Aquisição, adquirir. Posse, ter consigo, né? Ter consigo. 9. Fiscalizar e controlar o armamento e a munição utilizados. Qual é a diferença do 8 para o 9? No 8, amigos, foi a aquisição e a posse. O 9 é aquilo que já se utilizou, que já se foi, que já foi utilizado. Certo? Que já não tem como usar de novo. Ou o armamento, a arma já foi usada. Não é uma arma nova, 0 quilômetro. 10. Rever anualmente. Cuidado com essa palavra na prova. Não é semestralmente, não é trimestralmente, não é mensalmente. É anualmente, uma vez por ano, a autorização de funcionamento das empresas elencadas no inciso 1 desse artigo, que são as empresas especializadas em serviços de vigilância, transporte de valores, curso de formação de vigilantes. Certo? Parágrafo único. As competências previstas no inciso 1 e 5, desse inciso não serão objeto de convênio. Ou seja, aqui é exclusivo Ministério da Justiça. Exclusivo do Ministério da Justiça. Cuidem esse detalhe, então. Certo? Exclusivo do Ministério da Justiça. Fechou? Brilhou? Muito bem. Cuidem. O que eu dei maior destaque, vocês anotem, porque eu praticamente sublinhei todo o slide, mas tudo tem sua importância. O que eu escrevi, vocês escrevam também. O que vocês entenderam mais importante, vocês destaquem também, porque esse artigo 20 aqui, ele é traiçoeiro para a tua prova. Tem que entender bem e tem que dominar.
Certinho? Vamos seguir. Artigo 21. O 21 já fala sobre as armas que os vigilantes podem utilizar. Esse é o objetivo do 21. As armas destinadas ao uso dos vigilantes serão de propriedade e responsabilidade. A prova vai vir dizendo que é do próprio vigilante. Vai estar certo? Não. Vai estar errado. Não vai estar registrada em nome do vigilante. Certo? Elas são registradas em nome das empresas. Cuidado com isso. Não é em nome do vigilante. Tanto que diz aqui, ó, das empresas especializadas ou dos estabelecimentos financeiros, quando dispuserem de serviço organizado de vigilância, ou mesmo quando contratarem empresas especializadas. Ou empresas especializadas, ou estabelecimentos financeiros. Ok? Esqueçam a ideia de que o vigilante vai ter a arma no seu nome. Ah, professor, o vigilante não pode ter posse ou porte de arma? Pode. Pode, desde que ele preencha os requisitos daí, não da Lei 7.102 de 83, mas que ele preencha os requisitos do Estatuto do Desarmamento, da Lei 10.826 de 2003. Aí ele pode ter, nada impede. Mas para fins da Lei 7.102, tem que ser esse aqui. Certo? Cuidado. Artigo 22. Será permitido ao vigilante, isso que está entre vírgulas, cara, é o pressentimento. Vai cair em prova. É o meu pressentimento. Vai cair em prova. Será permitido ao vigilante quando em serviço. É a segunda vez na lei que isso aparece. É a segunda vez na lei que isso aparece. Quando em serviço. Portar revólver calibre 32 ou 38. Ah, e uma 12? Não. E uma 9mm? Não. Uma Glock? Não. É um revólver calibre 32 ou 38 e utilizar cacetete de madeira ou de borracha. Está aqui. Essas são as armas do vigilante. Não é difícil memorizar isso, né? São as armas dos revólveres tradicionais e o cacetete que os PMs utilizam também. Revólver calibre 32 ou 38, cacetete de madeira ou de borracha. Isso, amigos, tem um detalhe importante. Isso aqui é um RG. É uma regra geral. Por quê? Porque existe exceção. E quando tem exceção, as bancas adoram trabalhar com as exceções. Então, cuidem com o parágrafo único do artigo 22. Os vigilantes, esses mesmos aqui do 22, os mesmos do 22, quando empenhados em transporte de valores, certo? Porque o vigilante trabalha em várias funções, mas quando empenhado no transporte de valores, poderão também utilizar espingarda de uso permitido, de calibre 12, 16 ou 20, de fabricação nacional. Só que isso que vocês estão vendo é uma exceção. Logo, quando em serviço também, porque quando empenhados em transporte de valores. Ali está.
certo? Aí a espingarda 12, 16 ou 20 é permitida também, ok? Anotem, por gentileza, destaquem o que nós temos aí nesses artigos. O que está em vermelho é de suma e extrema importância para a prova de vocês. Fechou? Chegamos no artigo 23. Vamos falar dele agora. Vamos trocar uma ideia sobre esse artigo. Que é um artigo também importante, porque fala de penalidades. De penalidades para as empresas e os cursos de formação de vigilantes. Então, a gente tem que dominar muito bem esse artigo 23. As empresas especializadas e os cursos de formação de vigilantes que infringirem disposições desta lei, todas que poderão vir e as que nós já vimos, ficarão sujeitas às seguintes penalidades, que são, obviamente, administrativas, aplicáveis pelo mesmo órgão que aplica para as instituições financeiras e transporte de valores, Ministério da Justiça, ou, assim como na instituição de valores ou transporte de instituição financeira ou transporte de valores, mediante convênio pelas secretarias de segurança pública. Conforme a gravidade da infração, o que eu falei sobre isso já? Razoabilidade e proporcionalidade. Quanto mais grave a infração, mais grave a penalidade, certo? Quanto mais branda a infração, mais branda a penalidade. Levando-se em conta a reincidência, e essa reincidência não é a reincidência penal, é a reincidência administrativa, ou seja, o sujeito já é conhecido, a empresa, aliás, já é conhecida por esse tipo de infração, e a condição econômica do infrator. Uma coisa é uma grande empresa especializada, outra é uma pequena empresa, um pequeno curso de formação de vigilantes, né? Advertência, a mijada, né? Que praticamente o único efeito é gerar reincidência para o futuro, certo? Gerar reincidência para o futuro. A multa, que é mais baixa do que das sanções anteriores, multa de 500 até 5.000 FIRs, está aqui. 3, é uma penalidade exclusiva das empresas especializadas e dos cursos de formação de vigilantes, ou seja, não tem lá nas instituições financeiras e transporte de valores, que é uma proibição temporária de funcionamento, e quem determina o tempo é o Ministério da Justiça, está aqui. E a mais grave, que é a 4, cancelamento do registro para funcionar. A multa pode ser de 500 até 5.000, com a condição econômica do infrator, e nada impede que essas sanções sejam cumulativas, certo? Nada impede também. Aí vem um parágrafo único, né, pessoal? Vem um parágrafo único dizendo para nós: incorrerão nas penas previstas nesse artigo as empresas e os estabelecimentos financeiros responsáveis pelo extravio de armas e munições, assim como nós temos da mesma forma no Estatuto do Desarmamento, na Lei 10.826 de 2003. Porque essas armas e munições, elas têm que ser controladas por essas empresas, certo? Elas têm que prestar contas ao Ministério da Justiça. Se não prestam contas, são penalizadas por isso. Ok? Cuidem, anotem, destaquem cada um desses pontos que nós marcamos aqui.
Todos eles são importantes e podem marcar presença na prova de vocês. Temos que entrar agora no artigo 24, certo? Entrar no artigo 24. Vamos seguir esse bloco, porque eu acho que nós vamos passar a régua, praticamente, com o bloco D. Vamos seguir aqui. Vem comigo que tu vai bem. As empresas já em funcionamento deverão proceder à adaptação de suas atividades aos preceitos dessa lei no prazo de 180 dias, a contar da data que entrar em vigor o regulamento da presente lei, sob pena de terem suspenso seu funcionamento até que comprovem essa adaptação. Esse artigo praticamente não interessa para nós. Esse artigo praticamente não nos interessa, porque já passou há muito tempo, não é verdade? De 1983, 180 dias, já foi há muito tempo. Ou a empresa já está cancelada ou já está adaptada. Certo? Mas lembrem que era 180 dias. Se tiver que memorizar alguma coisa, só memorize isso aqui. 180 dias a contar da data que entrar em vigor o regulamento. Acabou. Certo? Artigo 25. O poder executivo não é o legislativo, não é o judiciário, é o poder executivo. Regulamentará essa lei no prazo de 90 dias, a contar da data de sua publicação. Aí vai vir o regulamento. Certo? Artigo 26, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Ok. Revogam-se os decretos anteriores e as demais disposições que não interessam. Brasília, 20 de junho de 83, PP Saudações. Certinho? Está aqui. Nada mais a dizer sobre esse slide. Opa! Chegamos nas questões. É hora de treinar os nossos conhecimentos. Vamos ver como vêm questões sobre isso. Como vêm questões sobre isso. Vamos lá. O ano dessa questão é 2011. A banca é a famosa Fundação Getúlio Vargas, TRE do Pará. Fundação Getúlio Vargas de 2011, TRE do Pará, né? Técnico judiciário, na modalidade segurança judiciária. Com base na Lei 7.102 de 83, analise as afirmativas a seguir. Eu gosto muito de questões que envolvem itens, porque às vezes, eliminando um item, tu praticamente chega na resposta. Então é muito bom esse tipo de jogo. Item 1. Os serviços de vigilância e de transporte de valores não poderão ser executados por uma mesma empresa. Caraca, a gente viu isso, né? E eu disse que ia cair. Pode ou não pode, pessoal? Claro que pode. Pode sim, então a 1 está errada. Se a 1 está errada, eu posso eliminar a letra A? Não, porque a 1 está errada, mas nada impede que só a 2 esteja certa. Eu posso eliminar a B? Posso. Posso eliminar a letra B de Brasil. Certo? Por que eu posso eliminar a letra B de Brasil? Porque está dizendo que a 1 está correta e acabamos de ver que ela não está. Eu posso eliminar a letra C se nenhuma afirmativa estiver correta? Não posso, porque eu vi que a 1 está errada, logo a 2 e a 3 podem estar erradas também. Eu posso eliminar a letra 4, a letra D, se todas as afirmativas estiverem corretas? Posso, porque eu acabei de ver que a 1 está errada. Então, todas não estão corretas. E, se apenas a afirmativa 3 estiver correta, posso eliminar? Não. Porque nada impede que a 2 também esteja errada e a 3 correta. Então, a resposta só pode ser A, C ou E. 2. Os vigilantes, quando empenhados em transporte de pessoas, poderão utilizar espingarda de uso permitido, de calibre 12, 16 ou 20, de fabricação nacional. Está certo?
Muitos vão dizer, está, professor, eu vi agora há pouco nesse mesmo bloco. Te liga, meu amigo, não é empenhados em transporte de pessoas, é em transporte de valores. Quando empenhados em transporte de valores, aí tem essa exceção aqui. Então a 2 está errada. Logo, se a 2 está errada, eu elimino a A. Se apenas a afirmativa 2 estiver correta, está fora. Se nenhuma afirmativa estiver correta, eu tenho que manter. Porque se a 3 estiver errada, a resposta é C. Se a 3 estiver certa, a resposta é E. Vamos ver agora. Para o exercício da profissão, o vigilante deverá ser brasileiro. Tá certo? Está. Não pode ser estrangeiro. Brasileiro nato ou naturalizado. E aí eu elimino também a C. A resposta é E de Equador. Vamos conferir? Aí está, ó. E de Equador é a resposta da nossa questão. Certinho? Seguindo. A questão agora é de 2013 e da temida banca CESP, Sebrasp, órgão Bacen, técnico de segurança institucional. As atividades do sistema financeiro ligados à movimentação de numerário e dados de movimentação bancária são revestidas de uma série de especificidades, em especial relacionadas à segurança. Acerca desse assunto e considerando a legislação relacionada, julgue o item a seguir. Para a execução de serviços de transporte de numerário no valor de 7 a 20 mil unidades fiscais de referência, poderá ser utilizado um veículo comum com 2 vigilantes. Está certo ou errado? É óbvio, né, meus amigos, que está certo. Para ser veículo especial, teria que ser acima de 20 mil unidades, de 20 mil FIRs. Então, errado, certo? Errado não, está certa a questão, certo? Cuidado com isso. Tem que ser acima de 20 mil FIRs. Chegou até 20, pode ser veículo comum com 2 vigilantes. Pode ser 2, 3, 4, e nada impede que fosse um veículo especial também, como eu tinha explicado aos senhores. Então, certa está a questão. A questão agora é de 2014. A banca CESP, Sebrasp. O órgão, a Polícia Federal. Agente administrativo. Julgue o item abaixo, com base nos dispositivos da Lei 7.102 de 83. Os estabelecimentos financeiros estarão autorizados a organizar e executar seus próprios serviços de vigilância ostensiva e transporte de valores, desde que os sistemas de segurança empregados em tais atividades sejam auditados anualmente por empresas especializadas. Tá certo, pessoal? Ficou fácil? Tá errado? Auditadas pelo quem, amigos? Fiscalizadas pelo Ministério da Justiça. Então, aqui está o erro da questão, certo? Dessa forma, a gente fecha a Lei 7.102 de 83. Eu agradeço o carinho, a atenção de vocês. Como diz aqui, bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado, até a próxima lei que a gente vier a trabalhar. Valeu, tchau, tchau.